Augusto Nunes, você que participou da entrevista, o governador renovando a quarentena aqui em São Paulo, e isso deve ser renovado pelo menos mais uma vez lá na frente, viu, Augusto? Olha, eu ainda não obtive na entrevista, que foi boa, mas eu não obtive respostas convincentes para as perguntas que eu fiz há pouco neste Jornal da Manhã e que repito agora. Quem são os mortos? Preciso saber se eles estavam em quarentena ou fora da quarentena. Se estava em quarentena, então ela não produz esses efeitos mágicos, não deixa ninguém a salvo da epidemia. Se não estavam, então parte da população não está cumprindo as regras impostas pelo governo. Nos dois casos, isso mostra que a quarentena para todos não é a salvação da lavoura, não salva todas as vidas. Eu continuo, mas muito cético em relação à eficácia desse tipo de medida drástica, porque as curvas desenhadas pela epidemia, elas são todas, repito, elas só caminham para o alto, não vejo nenhum achatamento. Elas vão para o alto e desenham uma pirâmide bastante inclinada e muito alta e só. Então a epidemia, ela está seguindo o curso previsto pelo Dr. Osmar Terra e outros infectologistas. O vírus não respeita tanto assim, a quarentena. E mais, como estão fazendo Espanha e Itália, eu acho que o Brasil deve estudar desde já como é que vai ser essa retomada gradual do trabalho. Não pode ficar todo mundo concentrado aí nesse combate, nas exigências aí do isolamento radical, e isso depois ficar pedindo dinheiro ao governo federal, que não tem. Ontem até o governador Dória disse que o governo pode emitir dinheiro. Tomara que não faça isso. Você não tem lastro para emissão de moeda, emissão de cédulas, no caso, não pode fazer isso. Não existe lastro. Então, os governadores fazem reivindicações que o governo federal não pode atender, em vez de se entender com o governo, de chegar a um tipo de acordo quanto à retomada da atividade econômica. Está demorando demais. Se a Espanha e a Itália já estão pensando nisso, ainda lidando com números altos de mortos e infectados, o que espera o Brasil? Rodrigo Constantino e a entrevista do governador de São Paulo. Pois é, acho que o governador João Dória toca em alguns pontos importantes, verdadeiros, O presidente Donald Trump, que foi citado por ele, de fato mudou a postura, assumiu ali um papel de estadista na liderança do combate ao coronavírus, em vez de desmerecer a sua ameaça, e é verdade que vários países do mundo adotaram essa estratégia que alguns dizem que surtiu efeito, outros são mais céticos. É importante também lembrar que existe o federalismo, ou seja, devemos lutar para que os estados possam ter certa autonomia para tomar medidas de acordo com as suas próprias realidades. Eu também não gosto de uma visão que venha de cima para baixo, e isso serve para os dois lados. Tem gente achando que temos que seguir em todos os 5.500 municípios do Brasil aquilo que a OMS define, isso também é temerário. Acho curioso o governador falar de importância de diálogo, que o presidente não vai poder impor nada, sendo que quando chega na fronteira de São Paulo para dentro, ele é que está assumindo esse papel de impor tudo na marra, inclusive, se for o caso, invadindo fábrica ou prendendo gente que está na rua. Isso me remete à sugestão que o Guzzo, o jornalista Guzzo, fez num artigo da Gazeta do Povo, onde ele diz que se o Bolsonaro quisesse acabar de fato com esse isolamento quase total, bastava ele assumir a postura contrária. Se ele começar a defender que tem que fechar tudo, bater em quem ousa discordar dele e assumir de fato um figurino fascistoide, todo mundo vai ficar constrangido, vai ver
que é perigoso seguir em certa linha porque ameaça a liberdade, né? E aí, rapidinho, a gente vai ver um monte de jornalista mudando de opinião e dizendo que tem que começar a relaxar. A dicotomia entre vidas e economia não é uma dicotomia real. Economia é vida. São empregos, são pessoas que precisam trabalhar para comer. O Estado não consegue suprir, não consegue substituir essa realidade. Nós tivemos já os bancos recebendo 2 milhões de pedidos de renegociação de dívida. A situação é calamitosa. Os números catastróficos previstos de mortes não se realizaram, felizmente, né? Mas a certeza da destruição econômica essa está dada. Então precisamos começar, sim, como disse o Augusto, a começar a pensar e ter uma estratégia de retomada da atividade. E por fim, sobre Lula, eu discordo do governador. Eu sentiria muita vergonha porque é óbvio que é hora de união, mas tem um limite. E esse limite esbarra não é em questões de divergências ideológicas, mas na lei. Lula é um condenado.